muito feliz. Hoje nós estamos recebendo aqui no Instituto Harmony a doutora Valéria Machado, uma grande amiga, e nós estaremos conversando um pouco sobre a questão da nutrição e as doenças cardiovasculares. Mas para começar essa conversa, eu vou pedir primeiro para a Valéria se apresentar. Sueli, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? A gente que está nessa jornada aí da nutrição juntas, você que tem opiniões, né? A gente tem opiniões muito parecidas, então, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou nutricionista de formação, e eu falo que eu sou nutricionista de formação e de missão, né? Eu sou mestre e doutora em ciências aplicadas à cardiologia. Hoje sou coordenadora geral do Departamento de Nutrição da SUSESP. E sou o CEO do Grupo Nutrir, né? Onde tem a Nutrir Corpus, a Nutrir Company, a Nutrir Home. Totalmente voltada, então, à área de cardiologia sempre. Então, Sim. a pessoa ideal aí para a gente bater um papo a respeito disso, certo, Valéria? Sim. Então, eu trago alguns dados aqui que eu acho importantes de conscientização com relação à população, né? Então, nós estávamos aqui batendo um papo a respeito disso, né? Então, no final do ano passado, nós recebemos a informação de que tivemos, no ano de 2022, 400 mil mortes por doenças cardiovasculares. Então, para vocês terem uma ideia do que significa isso, seria o equivalente a nós falarmos que 5 maracanãs lotados foram a óbito no ano de 2022. Esse número é bastante alarmante, ele é bastante preocupante. Nós sabemos que ele está diminuindo, né? Mas mesmo assim ele é muito alto. E aí o objetivo aqui hoje, Valéria, é bater um papinho a respeito do quê? Como que a gente faz para essa população se conscientizar sobre isso? Como que nós trabalhamos a condição dos fatores de risco? Porque a gente sabe que existem os fatores genéticos, aqueles que nós não temos como modificar, mas nós temos os comportamentais, que são passíveis de mudança e que poderiam prevenir muito a condição das doenças cardiovasculares. Como é que você vê isso, Valéria? A gente precisa olhar com mais carinho, eu falo, né, para as doenças cardiovasculares. Porque quando a gente fala dos fatores de risco, e aí quais fatores de risco a gente está falando? De pressão alta, de colesterol alto, de diabetes. E são fatores de risco que a gente vai deixando, né? São fatores que têm tratamento e a gente pode cuidar disso. A própria obesidade, né? Então, Exato. Assim, a questão da obesidade Isso. como um fator importante. E aí também. a obesidade talvez como uma chave até destes fatores de risco. Correto. Que as pessoas não olham, né? E a gente às vezes ouve muito no consultório, até mesmo na mídia, mas eu sou um obeso saudável. E essa terminologia a gente precisa tomar muito cuidado com ela, porque eu acredito que é só uma questão de tempo e a gente não tá falando sobre a estética, e a gente está falando sobre a obesidade como uma doença inflamatória. Correto. Muito importante. Essa doença inflamatória que desencadeia a inflamação com a saúde cardiovascular. Então a gente tem que olhar para isso com muita cautela. Eu acho que tem um dado interessante aí também, que são todas silenciosas, né? Exatamente. Então eu acho que isso é uma coisa que eu sempre chamo atenção no consultório. São doenças que você não vai sentir, não tem sintomas. Quando esses sintomas aparecem... É porque eu falo que o copo já entornou. Já entornou, exatamente. É porque alguma coisa mais séria, uma complicação das mesmas se fez presente. Então, a prevenção me parece ser a palavra-chave aí dentro dessa história, né? E aí, a gente fala de prevenção de todas as doenças. Então, quando a gente fala, por exemplo, de câncer, a gente fala de prevenção. Quando a gente fala de hipertensão, quando a gente fala do colesterol alto, em todas elas nós usamos a palavra prevenção. Mas parece que não está funcionando muito, não. Vídeo, a mortalidade, né? Por que você acha que isso não funciona? Eu não sei, é uma coisa que a gente pensa muito em relação a isso, e aí eu vou te trazer um pensamento, até um pensamento que foi discutido no nosso último congresso agora de cardiologia, né, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que é um dos maiores Sim. congressos de cardiologia da América Latina, e um professor, ele deu uma aula e ele chamou uma atenção que eu achei super válido ali. Quando a mulher tem algum sintoma em relação a um nódulo no seio, né, que ela faz ali o seu autoexame ou ela busca isso na sua prevenção anualmente ali junto ao seu ginecologista, se ela tem um diagnóstico de câncer, ela busca rapidamente o tratamento.
Como ela busca o tratamento? Vai ser um tratamento quimioterápico, e aí vão ter N formas de fazer esse tratamento, e ela busca isso. Lá nos anos 80, 90, que a gente teve aquele boom da AIDS, Sim. nós tivemos muitos pesquisadores que trouxeram a terapia antirretroviral. E aí começou a tratar esses pacientes. Esses pacientes, hoje, raramente você ouve falar que o paciente morre de AIDS, porque busca o tratamento. E onde que nós estamos errando quando o assunto é diabetes, por exemplo? Diabetes é um fator de risco super importante. É uma doença que cega, que amputa, Sim. quando tem as suas complicações. E é uma doença no qual 80% desses pacientes vão ao infarto. A pessoa tem o diagnóstico, porque você recebe com simples exames que nós mesmos pedimos dentro do consultório, uma hemoglobina glicada, uma glicemia de jejum, uma insulina, ou seja, você tem como até medir o que está acontecendo, nós estamos num sinal de alerta, nós não estamos, mas as pessoas não buscam ajuda ou não fazem o tratamento de maneira adequada porque não sentem nada. E tem uma questão que eu acho que é importante a gente trazer, porque para todas essas doenças que você citou, então, para hipertensão, para a condição do diabetes, as pessoas podem receber a medicação de forma gratuita. Exatamente. E aí, o que você normalmente observa no consultório, não sei se é a sua experiência também, é a não utilização correta dessa medicação. Exato. E a questão da não aceitação da doença. Né? Então, assim, eu tenho diabetes, mas eu não aceito isso. Eu tenho hipertensão, mas eu não aceito isso, né? E aí isso gira, vamos dizer, cria uma bola de neve, que aí as complicações vêm, tanto as macrovasculares, como você disse agora, a questão do infarto, as questões que envolvem o coração, como as micro, que é a questão da cegueira, lá especificamente, que você falou. Então, ela vai trazer essa condição, ela pode complicar o seu rim. Então, assim, tem tantas complicações que estão envolvidas, mas eu acho que a aceitação precisa ter um papel importante em termos de trabalho com o paciente, mostrar para ele que tem como manter uma qualidade de vida, inclusive que o tratar significa ter qualidade de vida, ter longevidade, né? Mas a gente vê, infelizmente, uma dificuldade na aceitação, né? Agora vamos para a nossa grande área de trabalho, que é a alimentação. Como é que você vê a alimentação como parte responsável por essa prevenção quando a gente fala em doenças cardiovasculares? É primordial, né? Eu acho que é o passo número 1 para que a gente tenha uma qualidade de vida para o resto da vida com autonomia, né? Porque todo mundo quer viver mais, mas como você quer viver mais? Você quer viver mais com autonomia? Eu gostaria. Então, eu trabalho dentro da prevenção. Eu faço exercício físico, eu tenho uma dieta adequada, a gente, né, procura aí consumir 3 porções de fruta por dia, 2 porções de legumes, 2 porções de verdura. E quando eu trago só esse dado, a gente traz uma prevenção de 30% por morte por doença cardiovascular. Só que eu vejo hoje, né, que as pessoas estão buscando cada vez mais a cura por um milagre, né? Uma dieta nova, uma questão milagrosa, um alimento com superpoder. E se a gente não parar de ir por esse caminho, isso vai dar ruim no final. Esse número que eu acabei de falar, né, no início aí da nossa conversa, ele não vai reduzir. Ele vai continuar aumentando, porque assim, o que protege? O que é uma dieta cardioprotetora? A dieta cardioprotetora é a dieta básica: arroz, feijão, carne, salada, legumes, né? A parte das verduras, a parte das frutas, os leites, os derivados. E você vai diminuir a quantidade de alimentos industrializados. Não é retirar, porque eu acho que a gente vive num mundo industrializado e a gente não consegue, a menos que você vá viver num campo e vai criar animais, enfim, e aí entram em mil questões, né? Então, a gente vem com uma geração que me assusta muito, que é uma geração de modas, né? Observa-se dentro do consultório, né? Hoje eu tenho uma equipe muito grande que trabalha junto comigo e a gente discute isso semanalmente. Quando você entrega um plano alimentar para o paciente completo, com todos esses grupos alimentares, o paciente assusta.
E ele diz: ai, mas eu vou emagrecer comendo arroz e feijão. E aí eu fico pensando, gente, qual é a base, né? Onde foi que isso sumiu, né? Então, parece que transformaram a bioquímica, transformaram a fisiologia e tudo isso começa a não fazer muito sentido mais, onde na verdade não, peraí, vamos voltar às nossas origens, vamos voltar ao básico, que é o básico que é a dieta anti-inflamatória. Sim. Não é ficar retirando uma série de alimentos e fazendo uma série de modas. Às vezes o paciente nem gosta daquilo e a gente está incluindo coisas que o paciente que não faz sentido para a cultura dele, né? Eu acho que então é sobre o ouvir mais, é sobre entender mais a direção. Eu falo que a resposta muitas vezes está com o paciente ali. Nós somos só ferramentas para direcionar melhor o nosso paciente. Não, perfeito. Eu acho que você trouxe algumas coisas aqui que eu considero primordiais. Então, primeiro que é a base da alimentação. A matriz alimentar, ela tem que ser mantida. Eu tenho que ter mais alimentos que tenham essa função de conferir energia e nutrientes, que na sinergia entre eles, ou seja, nessa ação conjunta que acontece entre todos esses alimentos, vai aparecer a condição do quê? Da manutenção da sua saúde e da prevenção da doença, né? Então não adianta a gente querer ficar substituindo isso tudo por comprimido, por cápsula, achando que isso vai conseguir trazer essa ação. Não é. Eu preciso organizar a casa em primeiro lugar. Então acho que a Valéria foi muito feliz quando ela trouxe essa condição. O segundo ponto, o que nós temos que controlar? Isso todo mundo sabe, isso é mundialmente falado. Sal, açúcar e gordura. Então assim, se isso está presente no alimento industrializado pronto para consumo, esse alimento tem que ser, na verdade, consumido com uma menor quantidade e menor frequência. Mas eu não posso esquecer que você coloca sal, açúcar e gordura para preparar o seu alimento. Então você também tem que segurar a sua mão, né? Na verdade, no sentido de colocar menos sal, menos açúcar, menos gordura no preparo das suas refeições, para que isso realmente faça sentido, né? E aí você trouxe uma terceira coisa que aí só vou comentar e devolvo para você, Valéria. A condição que é, qual é essa idade, né? Porque no passado, não tão distante, nós falávamos de doenças cardiovasculares com as pessoas de mais idade. Só que nós estamos vendo isso acontecer hoje com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então, como é que você vê essa condição? Quer dizer assim, você também trabalha isso? Você está vendo isso? Quer dizer, crianças e adolescentes tendo esses problemas, né? E não tendo uma alimentação saudável. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque isso vem da família, Sim. Né? Então, isso é transmitido para as gerações. Então, se o meu pai e a minha mãe não têm uma alimentação adequada, eles vão colocar dentro de casa algo que não é interessante de oferta ali o tempo todo para aquelas crianças. Então, quando a gente fala de criança, a gente fala muito de que tem que tratar a família. Sim. Não dá para tratar criança se não trata a família. Então, se o pai e a mãe, né, hoje a gente atende muito, a gente tem uma área de pediatria e às vezes eu observo o pai e a mãe falar, ai, olha, vou deixar meu filho aqui e daqui a pouco eu volto para buscar. E eu falo assim, como assim? Né? Não, tem que fazer parte essa família da mudança de hábito, porque se o seu filho está com colesterol alterado, se tua filha tá com uma hipertensão já na infância, uma pressão alta, é por conta do que é colocado dentro dessa casa. Tudo bem, existe uma questão genética Sim. que pode que pode gerar isso, sim, mas isso é minimamente. Né? E se isso acontece também, tem um colesterol alterado geneticamente, a gente tem que cuidar dos outros fatores de risco. Lembrando que se já é genético, é um presente que chegou, você não devolve e você vai levar ele pelo resto da tua vida. Adorei, não devolve. Né? Adorei, não tem como, devolve, né? Não é aquela herança que você não devolve. Exatamente. E aí você tem que ficar com aquilo. Então você vai aprender a lidar com aquela doença, vai precisar tratar muitas vezes com terapia medicamentosa em conjunto com uma alimentação adequada. Sim. Porém, a gente precisa proteger os outros fatores de risco. Mas, enfim, para que a gente cuide das nossas crianças, a gente tem que cuidar da gente primeiro. Perfeito. É aquela história do avião. Em quem eu coloco a máscara primeiro se o avião tá caindo? É em mim. Para que, a partir daquilo, eu consiga cuidar
das minhas crianças, né? Então eu preciso olhar para o ambiente da minha casa e fazer toda essa correção. Se eu não como, ótimo. meu filho não vai comer, não tem Exatamente, como. é ótimo. Se eu não como, eu não compro. Então, ele não, por vezes, ele nem conhece esse alimento. É muito comum a gente começar a fazer a abordagem e a pessoa achar que tudo que é vermelho é tomate, tudo que é verde é alface e nunca teve contato com outros alimentos. E aí, quando você começa a estimular isso, a pessoa nunca nem experimentou, não sabe nem o sabor, né? E só para fechar essa questão da infância, acho que tem um dado interessante para a gente trabalhar, que é assim, no último relatório mundial de obesidade, mais uma vez se destaca o aumento da obesidade infantil, mas aí se coloca mais um dado dentro desse relatório, que essas crianças começam a aparecer com uma hemoglobina glicada alterada e com HDL colesterol baixo. Então são questões que, mais uma vez, elas não eram, vamos dizer assim, específicas para a infância, elas aconteciam no indivíduo adulto e agora elas estão trabalhando numa condição de uma faixa etária menor. Então a sua preocupação da Sueli, imagina essa criança quando na verdade ela se tornar um adolescente, ela vai carregar isso, no adulto carregar isso, ela está muito mais suscetível a complicações, né? Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado do ponto de vista da alimentação. E aí eu quero trazer mais um dado que eu acho importante, né, que também faz parte disso, Valéria pode comentar depois, a questão do sedentarismo. Né, que é um outro fator de risco, exatamente. Então, nós nunca fomos tão sedentários como somos agora, e a ausência do exercício físico também como um fator de risco aí para a condição das doenças cardiovasculares. Então, quando você faz esse exercício físico, você tem N benefícios, inúmeros benefícios, e entre eles vem a proteção cardiovascular. Então, mais um motivo para a gente estimular o exercício físico, né? O que você considera? Você também vê isso, Valéria? Com toda certeza, né? A gente sabe que o exercício, ele faz papéis metabólicos extremamente importantes, né? Que fazem ações até de alguns medicamentos que a gente tem no mercado hoje. Então, você fala, poxa, às vezes o paciente vai conseguir diminuir ali a quantidade de terapia medicamentosa quando ele consegue fazer essa união do exercício com uma alimentação adequada. Então, sim, o exercício é muito importante. Ele contribui para você aumentar seu gasto de energia. Então, com isso, você vai perder peso, que é o que a gente quer com o indivíduo que está com obesidade. Essa perda de peso, ela vai ser provavelmente por perda de gordura, mas ao mesmo tempo eu também estou estimulando o aumento da massa isenta de gordura, que é um outro ponto importante. Sim. Eu vou usar tanto a glicose como triglicérides, que na verdade estão relacionados com a doença cardiovascular, como forma de energia na hora do exercício físico, que acho que é isso que você está dizendo, diminui a medicação. Exatamente, porque inclusive aí a gente vai falar de sinalização em vias inflamatórias importantíssima, exatamente, que o exercício consegue contribuir nesse lugar. Então comer direito, fazer exercício. Acho que falar um pouquinho também, só citando aqui agora a questão do tabagismo, né, que tem um papel importante na questão das doenças cardiovasculares, então não fumar, eu acho que seria essa condição, né? Exatamente. E a questão da bebida alcoólica, no caso do alcoolismo especificamente, que também impacta, né? Acho exatamente, que são fatores. Sempre com moderação. Tudo com moderação. Quando a gente fala a questão do álcool, eu acho que isso é muito individual, não tem dose segura para recomendação. Sim. Mas o que a gente pode dizer é moderação, sempre, né? E aí eu acho que isso é individual de cada um. O que a gente está colocando o Brasil está colocando como moderado seria uma dose para a mulher, né? E do homem 2 doses, mas isso aí a gente pode discutir depois aí. Exatamente. Mas aí para fazer o fechamento aqui, esse bate-papo tá muito legal, mas acho que a gente tem uma dinâmica para fazer com a Valéria. Eu vou pegar aqui. A gente vai introduzir aqui uma dinâmica que chama alimento surpresa, Valéria. Uau. Então aqui o que acontece? Tem uma série de alimentos, né? Como a gente está falando aí da questão de colesterol, de triglicérides. Então aqui nós temos alguns alimentos e nós vamos adotar a seguinte dinâmica. Eu vou tirar o nome de um alimento e vou perguntar para a Valéria sempre se ela indica ou não indica e vice-versa. A Valéria vai tirar um alimento e vai me perguntar também. Então eu vou começar com a Valéria, que é a visita, a nossa visita. Vamos ver o que ela vai me perguntar. Será que vai sair aqui? Vamos lá. Polêmico, hein? Vamos lá. Saulite. Saulite. Então, se nós formos pensar em termos de hipertensão, que foi uma coisa que a gente já conversou, o controle está sobre o sódio. E o sódio está presente principalmente no sal. Então, nós fazemos normalmente aquela conta, né, de a cada 1 grama, que seria um sachê de sal, ele tem equivalente a mais ou menos a 400 miligramas de sódio.
Se nós falarmos de outros tipos de sal, os sais gourmets que estão no mercado, eles vão ter uma quantidade bem parecida com isso. Então, o paciente hipertenso precisa controlar. Então, esse paciente hipertenso ele pode consumir no máximo 2 gramas de sal ao dia de qualquer um deles. Quando eu falo do sal light, eu indico porque ele tem menos sódio na composição, ele aumenta o potássio, mas ele diminui o sódio em termos de composição. E aí isso permite que o paciente possa usar um pouco mais para atingir, então, a sua recomendação de sódio diária, né? Mas lembrando que, por ser mais potássio, ele também traz um paladar um pouco mais amargo, primeiro ponto. E segundo, não é o aval para você colocar o quanto você quiser. Você vai poder usar um pouquinho mais. Concorda, Valéria? Concordo super. E aí eu peço até para tomar muito cuidado o paciente em relação a essa prescrição, porque ele às vezes acaba consumindo mais. E aí acaba sendo pior do que usar o refinado, né? Exato. E aí a gente tinha falado uma coisa que eu acho que é importante também, que é o iodo, né? A questão você quer Exato. falar? Isso é importante, porque hoje tem toda aquela moda do sal, né? Então, sal disso, gourmet, sal daquilo, sal do Himalaia. E aí, há anos, a gente já resolveu o problema da questão de iodar o sal. Então, isso foi resolvido por conta da tireoide, por conta de problemas relacionados a essa glândula. E as pessoas começaram a ter problemas de novo com isso, porque começaram a usar esses sais da moda. Então tem que tomar cuidado. Iodados. Exato. Que normalmente não são iodados, né? Isso exatamente. Agora falaram que estão começando a fazer a questão de colocar o iodo nesses sais que são considerados como gourmet. Também é só olhar ali na embalagem para ver se ele é iodado ou não, mas é uma questão de saúde pública, você tem toda a razão. Mas aí tem que tomar cuidado, como tudo, equilíbrio. Sim. Até no sal do Himalaia. Para você, Valéria, abacate. Uau, abacate considerado uma fruta aí, e muitas vezes as pessoas não consomem por ser uma fruta de alto teor calórico, mas não só de alto teor calórico, ela tem alto teor de gordura boa, né? Então ela tem gorduras benéficas que protegem o coração. Então pode utilizar, eu indico o abacate. Sim, eu também. Principalmente por ser uma fonte muito rica em fitoesteróis, que fitoesteróis é cardioprotetor, então consumido com moderação, como todos os outros alimentos, mas um alimento amigo do coração, cardioprotetor. Exatamente, e tem agora até o azeite, né, que está saindo o azeite de abacate, um produto nacional, e que vai agregar aí bastante para a saúde. Sua vez de sortear aí, vamos lá. Vamos ver qual é o alimento aqui. Polêmico ovo. Ovo, eu indico porque eu tenho vamos dizer assim, a percepção de que já foi aquele tempo que a gente controlava a quantidade de colesterol que o indivíduo ingeria, e aí você hoje trabalha muito mais com a questão que está relacionada com a quantidade de gordura saturada que o indivíduo está consumindo. Então o ovo ele é um alimento proteico, ele tem um custo baixo quando comparado com outras fontes proteicas, ele está na mesa do brasileiro, mas eu acho que a palavra moderação, ela na verdade ela cabe a qualquer alimento, ninguém está falando para a pessoa comer uma dúzia de ovos por dia, mas não há necessidade de excluir. E eu sempre chamo a atenção para a forma de preparo. Então, não colocar muito óleo para fazer a preparação desse alimento, mas eu indico sim o ovo na alimentação de quem tem uma alimentação saudável e mesmo de quem tem problemas cardiovasculares. E você? Super indico também, até porque, como você disse, né, não é já foi muito bem descrito nos estudos que não é o colesterol que traz o risco cardiovascular, e sim o que aumenta o LDL colesterol é a gordura saturada. Não, perfeito. Então, o ovo é rico em colesterol e não em gordura saturada. Perfeito. Valéria, para você, carne suína. Carne suína, depende do corte, né? E depende da quantidade. Mas eu indico sim, desde que cortes magros. Um corte que eu gosto muito da carne suína é o filé mignon suíno. É uma carne de baixo custo, tem pouca gordura e é uma carne bastante palatável. Não, então, perfeito. Eu super indico. Não, concordo. Mais um? Vamos lá? Vamos lá. Tcharam. Óleo de coco.
Tínhamos que falar Tínhamos dele. que falar dele. Eu não indico nenhum tipo de óleo tropical. E o óleo de coco está entre esse grupo dos óleos tropicais, porque os óleos tropicais, eles vão trazer uma carga de gordura saturada, como bem dito aqui pela Valéria, que se for feito uso regular para todas as preparações, você vai ultrapassar a recomendação que nós temos diária desse ácido graxo saturado. Lembrando que para quem tem problema cardiovascular, o ácido graxo saturado já tem uma recomendação menor. Então, não indico óleo de coco para uso regular. Quero fazer uma receita ou outra onde ele entra como um ingrediente de pratos típicos é uma coisa, mas fazer uso regular do produto eu não indico. E aí eu até chamo uma atenção assim para quando a gente fala de alimentos com gordura saturada, que vocês observem, né, nos alimentos industrializados hoje e até mesmo nos suplementos. Sim. Quantos suplementos têm quantidade de gordura saturada? Porque a gordura ela é palatável, ela torna o alimento, né, o suplemento talvez mais palatável. Então tomem cuidado. Então um óleo de coco também é um alimento que eu não indico, mas observem a quantidade de gordura saturada nos rótulos dos alimentos. Isso é muito importante. E aí na lista de ingredientes você olhar ali a presença de todos os óleos tropicais, né? Então assim, olha a presença, se tem ali presente, ele vai aumentar a quantidade de ácido graxo saturado, de gordura saturada, e isso tem então ali a sua contraindicação de consumo numa quantidade maior, porque isso pode impactar ali depois na questão das doenças cardiovasculares, né? Com toda certeza. Valéria, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi um bate-papo bem gostoso, bem tranquilo, esclarecedor aí para a população, né? Nos colocamos à disposição para quem tiver dúvidas, se quiser fazer nos comentários, pode estar fazendo aí a sua pergunta, o seu questionamento, que nós estaremos respondendo. Mais uma vez, muito obrigado, Valéria, de tê-la aqui conosco, né? Sueli, eu que agradeço esse convite, desse bate-papo incrível. Eu acho que eu ficaria aqui por horas falando sobre esse assunto, que é um assunto muito gostoso e é a dúvida de muitas pessoas que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada. Ok, muito obrigada.